Venezuela pede socorro à ONU, fala em atitudes hostis dos Estados Unidos e até em possibilidade de ataque nuclear dos americanos contra o seu território. Enquanto isso, nós temos também o Pentágono, alegando que os chineses estão avançando de maneira muito mais rápida em tecnologias militares, tentando estabelecer parcerias estratégicas com Taiwan, Japão e outros aliados na região da Ásia-Pacífico para tentar superar os chineses. Será que faz sentido? Falar um pouquinho também, galera, sobre a Dinamarca, que convoca o embaixador dos Estados Unidos para prestar os devidos esclarecimentos por ter descoberto, a partir da sua inteligência, operações secretas americanas na Groenlândia. Sim, galera, o Trump, ele ameaça tomar o território de um país como a Dinamarca, que, lembrando, é membro fundador da OTAN, aliança militar também liderada pelos americanos. O que será que isso significa? E falar um pouquinho também sobre a possibilidade, segundo o próprio Trump, da Ucrânia ser obrigado a assinar um tratado de paz. O Steve Witkoff garante que a Rússia colocou o documento sobre a mesa e o Trump fala que os ucranianos estão levando uma surra. Falar um pouquinho também sobre a Alemanha, que começa, segundo a mídia local, a divulgar algumas informações um pouco mais precisas sobre o atentado contra o gasoduto Nord Stream e há grandes evidências que o governo ucraniano também tenha participado do processo. Para finalizar, pessoal, falar também sobre mais um dos alvos, vamos colocar assim, do governo americano contra o Brasil, dessa vez sobre a questão de patentes de medicamentos, que se de fato for para frente, pode prejudicar o acesso da população mais pobre, por exemplo, a medicamentos genéricos e comprometer a saúde do Brasil. O que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, você tá em risco. Sim, e eu posso falar com toda a propriedade, porque eu também estava antes de ter o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Hoje eu tenho todas as minhas informações em equipamentos eletrônicos, é celular, é notebook, informações pessoais e profissionais que podem colocar em risco até a minha família. Só que o VPN do Surfshark, que é o melhor do Brasil, ele faz com que todas as suas informações em uma troca, por exemplo, de dados, fiquem criptografadas, protegendo ali ponta a ponta. Hoje, por exemplo, eu me sinto super confiante, até mesmo de acessar coisas pessoais como conta em banco, e-mail e tal, e inclusive em Wi-Fi públicos, entende? Além disso, galera, você pode ter uma troca constante de IP que vai protegendo as suas informações pregressas para que pessoas não tenham uso aí de sites que você possa ter visitado, dentre outras questões. Além disso, o VPN do Surfshark ele tem várias usabilidades, com mudança, por exemplo, de IP para outros países ou outras regiões, sendo que são mais de 100 países diferentes. E você pode ter acesso, por exemplo, a condições exclusivas que facilitariam sua vida financeira numa eventual viagem. Sabia que quando você vai viajar, depende do local onde você está, você tem acesso a promoções exclusivas. Você vai lá, muda a sua localidade para ter acesso a uma condição exclusiva, paga mais barato no hotel, no aluguel de carro, em preço de passagem. Ou então, por exemplo, você quer ver um filme, uma série que só tem em determinado país do Netflix, Amazon Prime, sei lá qual mais plataforma, né? Você muda a sua geolocalização e tem acesso àquele conteúdo exclusivo que só saiu no país em que você queira ali se localizar. Cara, de verdade, é sensacional, tá? Fora que o próprio VPN do Surfshark, ele permite e até incentiva que você compartilhe com vários equipamentos diferentes, celular, notebook, videogames e até com várias outras pessoas diferentes. No final, fica mais barato que uma balinha. Além do que, se você usar o cupom RICARDO, você tem acesso ainda a 4 meses extras. Cara, não perde a oportunidade, tá? É super seguro. Você tem ali suporte 24 horas, pessoas que vão sempre atender eventuais dúvidas. Eu sei, cara, porque eu uso, né, e garanto aí uma segurança. E tenho certeza que o Surfshark vai fazer muito sentido para você. Então, link na descrição, cupom RICARDO e garanta já a sua segurança. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês, a Venezuela, depois de recorrer, né, a pedido para a população interna, convocar a milícia bolivariana, deslocar militares para a fronteira com a Colômbia, tentar chamar a atenção de países como China, como Rússia, a causa de uma possível intervenção dos Estados Unidos, só para quem não sabe o que está rolando bem rapidinho, né?
O governo americano, ele delimitou o Nicolás Maduro pagando 50 milhões de dólares para sua captura como a liderança do cartel Los Soles e alega que o Nicolás Maduro não é um presidente legítimo da Venezuela, e sim a liderança de um cartel que atua na América Latina. Portanto, não veria grandes problemas. A própria Caroline Leavitt, por exemplo, que é a porta-voz do governo Trump, falou que o governo americano vai agir com todas as forças, incluindo força militar, contra a atuação de cartéis e também as suas lideranças, como por exemplo, claro, o Nicolás Maduro. Ou seja, como o Nicolás Maduro não é um presidente oficial de um país reconhecido, um estado reconhecido, pelo menos segundo os moldes americanos, não haveria eventuais problemas para uma invasão, incursão, enfim, no território venezuelano. Dentro dessa premissa, a Venezuela se mostrou preocupada. Houve lideranças e reuniões de países latino-americanos, seja, por exemplo, a OTCA, Organização Tratado Cooperação Amazônico, ou a Venezuela com seus parceiros da ALBA, por exemplo, que consideraram que era necessário talvez uma união latino-americana. Só que deixando bem claro, a própria Colômbia, de Gustavo Petro, por exemplo, que está na fronteira com a Venezuela, isso mostra, claro, muito preocupada, condenou as possíveis ações americanas, mas garantiu que não vai mandar nenhuma tropa. O Brasil, por exemplo, não se posiciona oficialmente, mas condenou as possíveis intervenções, as justificativas de questão de cartéis, mas também consideramos não vai colocar nenhuma tropa para jogo para defender a Venezuela. Ou seja, apesar do Nicolás Maduro falar em levante da América Latina, muito possivelmente, caso haja essa incursão, ela não vai ter grande apoio, ou pelo menos assim, apoio diplomático talvez sim, mas apoio militar das outras lideranças latino-americanas, que até sabem que a Marinha Americana talvez seja mais poderosa que todas as marinhas latino-americanas em conjunto. E é dentro dessa premissa que o Nicolás Maduro, agora, ele fez uma reivindicação à ONU, à Organização das Nações Unidas. O Ivan Gil, que é o chanceler da Venezuela, deixou bem claro que os navios militares dos Estados Unidos vão chegar na semana que vem e deve ser a data da operação militar, e que inclusive há o risco do uso de armas nucleares. Ele fala isso porque os equipamentos que estão sendo destacados são também lançadores de mísseis que podem conter, claro, as suas ogivas nucleares, não é garantia, e também existe a possibilidade de submarinos nucleares. Só que lembrando, o submarino nuclear é submarino de propulsão nuclear, não exatamente submarino que pode ou não, tá? Mas não obrigatoriamente carregar ali as suas armas nucleares. Por isso que a Venezuela, ela pediu, colocando, né, que hoje há uma escalada de ações hostis e ameaça dos Estados Unidos, e que é evidente na implementação de navios de guerras no Caribe, como o cruzador de cruzeiros guiados e o submarino nuclear, pedindo para que haja uma contenção das ações hostis em relação à política ou à intervenção militar dos Estados Unidos. Se vai acontecer ou não, galera, de novo, é muito difícil a gente saber, mas eu, vendo o rumo dos acontecimentos, países bem parceiros dos Estados Unidos na região, a Argentina, por exemplo, acabou de decretar o cartel Los Soles também como um grupo terror, enfim, né, sabe o que eu tô falando. O Paraguai foi pelo caminho parecido, a própria Guiana, por exemplo, de Irfan Ali, foi pelo caminho parecido, o que dá um indicativo que existem algumas lideranças latino-americanas que concordam com essa intervenção e com a derrubada do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Será, galera, que vai rolar? E, aliás, qual vai ser a resposta do Brasil e de outras lideranças latino-americanas? Nota de repúdio? E aí, como que a gente vai se posicionar? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes do Pentágono, que anunciou publicamente, não é nada escondidas não, tá? O Pentágono, ele está muito preocupado, ou o Departamento de Guerra, o Trump quer mudar o nome da organização, né? Muito preocupado com os avanços tecnológicos dos seus inimigos. Se a gente pegar no início da Guerra Fria, os Estados Unidos, em relação aos gastos totais globais, em relação a tecnologias militares, representava quase que 35%. Hoje, esse número está em 3%. Ah, professor, mas os Estados Unidos têm os maiores gastos militares do mundo. Concordo. E assim, é muito discrepante em relação ao segundo colocado e até ao terceiro, ao quarto, ao quinto somados. Os Estados Unidos representam o maior hard power do planeta. Mas estamos falando também de um país que tem um grande contingente militar e que investe muito também em equipamentos, em inventário, né, em capacidade, em munições, enfim, né? Não necessariamente tudo em tecnologia. E segundo os dados do Pentágono, isso começa a trazer algumas preocupações, principalmente em relação ao que hoje eles consideram como seu principal inimigo em tecnologia militar, não em capacidade, não em inventário, não em poder bélico nuclear, que são os russos, né?
mas em tecnologia, os chineses. A prova disso é que em 2021, por exemplo, a China ela testou uma nave espacial hipersônica manobrável que disparava mísseis em pleno voo. O grande comandante militar dos Estados Unidos na época comparou como se fosse o Sputnik. Só como assim o Sputnik? Sputnik, o primeiro satélite que foi lançado ao espaço, que foi lançado pelos soviéticos e não pelos americanos. Ou seja, um símbolo que a China está na frente dessa corrida armamentista. Em relação, por exemplo, à capacidade da Marinha, hoje a China já é o país que tem a maior capacidade, pelo menos em quantidade de navios, da sua Marinha, navios ali militares. Os Estados Unidos, por exemplo, demonstram preocupação com isso e anunciam que o grande problema está relacionado à capacidade ou à interligação chinesa de conseguir fazer uma fusão entre o setor civil e o setor militar, sendo que essa combinação falta para os Estados Unidos e precisa de maiores investimentos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles criaram em 2015 uma organização chamada de Unidade de Inovação e Defesa, justamente tentando criar inovações militares, enfim, para não ser superado pelos seus inimigos, principalmente pelos avanços chineses. E essa unidade hoje está muito preocupada com os avanços da China, tanto que vão ser colocados membros não só nos Estados Unidos, mas também destacados inicialmente Japão e Taiwan, para desenvolvimento de drones e outros equipamentos militares, mas que pode avançar para outras parcerias regionais, talvez com a Austrália, talvez com as Filipinas. Hoje, a parceria mais forte que essa unidade do Pentágono estabelece é com o Reino Unido, de parcerias de tecnologias militares. Mas talvez os americanos queiram investir um pouco mais em setores que eles consideram como estratégicos. Além disso, galera, tivemos uma notícia super importante também acerca da Groenlândia e da Dinamarca. Para quem não sabe, a Groenlândia é uma ilha que tem hoje pouco mais de 55 mil, cerca de 57 mil habitantes. É uma ilha que pertence à Dinamarca, embora tenha uma independência muito maior do que já teve no passado. Eu diria que nas relações internacionais, a Dinamarca ou a Groenlândia responde como pertencente à Dinamarca, ao reino da Dinamarca, mas em relação às suas políticas internas, eles já gozam de muito mais autonomia do que tinham, por exemplo, no passado. Por exemplo, existem eleições ali, periódicas que acontecem, inclusive eleições que aconteceram esse ano, que a oposição venceu em detrimento da situação. E o Donald Trump, ele é muito interessado em dominar a Groenlândia. E aí fica a pergunta, né? Nossa, pessoal, mas por quê, né? Pedaço ali de terra, coberto de gelo, o que o Trump quer, né? Quais são os interesses americanos na região da Groenlândia? Tanto que ele já alegou, por exemplo, que é inconcebível que a Groenlândia não pertença aos Estados Unidos, já que a Nuuk, que é a capital da Groenlândia, está muito mais próximo de Washington do que estaria, por exemplo, de Copenhague. Claro, pessoal, a localização geográfica não deve ser o fator preeminente, né? Mas enfim, é o que o Trump coloca como um dos argumentos que ele utiliza ali. A gente sabe, e isso vai estar muito nítido para vocês, nos próximos anos, vocês vão lembrar do que eu estou falando, a importância que o Ártico tem. O Ártico tem uma importância do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial e também do ponto de vista militar. Muitas vezes, pela forma como a gente visualiza o planeta, num planisfério, dá a entender, por exemplo, que um eventual conflito entre Estados Unidos e Rússia, os mísseis passariam pelo Atlântico. Não, professor, claro que não, né? Passariam pelo Pacífico. Será que seria pelo Pacífico? Ou será que distâncias curtas entre Nova York e Moscou seriam muito mais próximas, seria muito mais fácil, por exemplo, de serem atingidas por meio do polo. O polo é uma região estratégica, inclusive do ponto de vista militar. A Rússia hoje, quando investe nos seus quebra-gelos, não é à toa. E claro que os americanos sabem que, eventualmente, até um sistema de defesa de mísseis teria que ser colocado, por exemplo, na Groenlândia ou em outras posições militares próximas do Ártico. Além disso, estamos falando de mudanças em relação ao clima que estão promovendo uma redução da camada de gelo. E aí, naturalmente, abrem-se, por exemplo, novas possibilidades de rotas comerciais. Hoje, os Estados Unidos, eles dominam Alasca, e até por isso que eles fazem parte do Conselho do Ártico. Mas sabem que, por exemplo, a Rússia tem uma fronteira gigantesca com o Ártico. E com essas novas rotas comerciais, isso abre inúmeras possibilidades de exploração comercial e também de bases militares. Além disso, galera, ponto importantíssimo. Estamos falando hoje de um mundo que está disputando recursos naturais ali, uma disputa intensa. A região do Ártico já existem comprovadas reservas,
tanto de petróleo como de gás natural, que ainda não são exploradas, mas devem ser exploradas no futuro. E o acesso à Groenlândia, que faz fronteira ali com o Ártico, é super estratégico. Além do que a Groenlândia já conta com bases militares americanas, e a própria Groenlândia tem alguns minerais importantes, como por exemplo acesso ao lítio, que é super importante para a produção de pilhas, baterias, etc. Ou seja, dominar a Groenlândia é uma questão sensível, uma questão muito estratégica para os interesses americanos na região do Ártico. Assim, é ponto-chave número 1. Até por isso, durante toda a campanha eleitoral, e mesmo enquanto presidente dos Estados Unidos, algumas questões estranhas foram acontecendo. O Trump falando que a Groenlândia deveria ser vendida, depois falou inclusive em uso da força contra o território da Groenlândia. O filho do Trump, por exemplo, alegando que estava apenas como um civil, mas fez uma visita ali à Groenlândia. O J.D. Vance, que é o vice-presidente, fez uma visita à Groenlândia junto também com pessoas da sua família, alegando que ia haver uma corrida de cachorro que estava puxando ali o treino. Cara, é meio estranho, né? Somente essa justificativa. Depois fez uma visita à base militar avançada do território ali dos Estados Unidos em meio à Groenlândia, entende? E claro que a população da Groenlândia não se sente confortável com isso. Ah, professor, por quê? Porque a Groenlândia ama a Dinamarca? Não ama, mas a Groenlândia quer a independência e não o controle por parte de outro país. As próprias eleições mostraram isso, tá? Eles não querem. Mas hoje, o que a gente vê é que a Groenlândia, por exemplo, defende muito mais uma autodeterminação do povo, aliás, a Dinamarca depende muito mais de uma determinação do povo da Groenlândia do que exatamente os Estados Unidos. Então, hoje, existe até uma predisposição maior em se manter, pelo menos no momento, com a Dinamarca, enquanto há essas ameaças dos Estados Unidos, do que eventualmente uma independência ou, claro, uma anexação junto aos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, quando o Macron é um representante da União Europeia, da União, da Europa, tal, né? Quando ele fez uma visita, ele foi muito mais bem recebido na Groenlândia do que exatamente quando o J.D. Vance fez essa visita. Ele foi muito criticado, né, por conta de uma possível interferência. Pois bem, sabe o que a Dinamarca deliberou? Que apesar da população da Groenlândia, isso por pesquisas, não querer anexação, e a Dinamarca não concordar com isso e ter reclamado, inclusive, por conta de ameaças até militares contra o território, que os Estados Unidos continuam fazendo operações. A Dinamarca descobriu uma operação secreta de influência na Groenlândia e até por isso convocou o embaixador dos Estados Unidos, alegando que é uma interferência inaceitável. Convocação de embaixador é quando você quer prestar algum tipo de queixa, algum tipo de reclamação, você convoca o embaixador para que ele preste os devidos esclarecimentos. Ou seja, porque há essa interferência. Estou falando aqui, ó, palavras do chanceler, hein? Estamos cientes de que ataques estrangeiros continuam demonstrando interesse pela Groenlândia e pela sua posição no reino da Dinamarca. Portanto, não nos surpreende que possamos enfrentar tentativas externas de influenciar o futuro do reino nos próximos tempos. Vale lembrar, pessoal, como eu falei para vocês, né, que essa interferência, segundo as investigações, falavam de pelo menos 3 cidadãos que estariam ligados ao governo Trump, que estavam promovendo conversas com políticos influentes na região, que estavam tentando criar grupos favoráveis ao MAGA, ou seja, o pensamento Make America Great Again, com alinhamento maior com o governo Trump, e até colocando, a partir de divulgações em redes sociais, em canais de televisão, a partir de financiamento. De novo, não sabe se com o Estado americano, não foi comprovado isso, né? Mas pelo menos eles estariam fazendo isso, pegando notícias negativas de como a Dinamarca se refere sobre a Groenlândia, para instigar que a população da Groenlândia tenha um certo ódio da Dinamarca e seja favorável mais ainda à independência ou uma anexação aos Estados Unidos. Ou seja, uma guerra híbrida, uma guerra de uma separação da Groenlândia frente à Dinamarca, não exatamente utilizando rifles, balas e por aí vai, mas utilizando propaganda, utilizando o convencimento. E aí, galera, será que vai ter algum tipo de retaliação? Lembrando que em caso de uma agressão, seria um caso, assim, único, né? Porque, como apresentei para vocês, a Dinamarca é um país europeu que faz parte da OTAN. Inclusive, é um grande aliado militar dos Estados Unidos. Não se previa isso, né? A OTAN é uma aliança de defesa. O artigo 5º da Constituição, ele vai ser convocado quando quando um país for agredido por um inimigo estrangeiro. E aí, teoricamente, os exércitos que fazem parte da OTAN deveriam proteger aquele país que foi atacado, uma aliança conjunta. E se o país que atacar for um país que faz parte da OTAN, tipo os Estados Unidos?
A Dinamarca vai convocar o exército americano para se proteger do exército americano? Entende? É uma coisa assim única na história e que, de novo, levanta preocupações. O governo americano, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, não prestou maiores esclarecimentos. A gente tem também, galera, notícias importantes sobre a maneira como os Estados Unidos estão lidando com a guerra na Ucrânia. E como eu falo para vocês, o Trump ele é completamente imprevisível. Em uma semana ele ama o Putin, e outra semana ele fala que o Putin é somente para ele, que faz boas conversas, mas depois lança mísseis na Ucrânia. Então é difícil saber exatamente o que ele está pensando. Hoje mesmo, quando ele foi afrontado pela mídia americana de ter ótimas relações com o Putin, com o Xi Jinping, ele até respondeu, tenho mesmo. É muito melhor ter ótimas relações com eles do que ter péssimas relações. Vocês não pensam sobre isso? Ou seja, garantiu que tem boas relações com o Putin. O Steve Witkoff, por exemplo, que é um dos representantes do governo americano para lidar com a guerra Rússia e Ucrânia, ele apresentou ali que o Putin apresentou um plano de paz e que está aguardando a resposta da Ucrânia. Agora, teoricamente, pelo que dá a entender das palavras do Steve Witkoff, é que se a Rússia apresentou e está aguardando a resposta da Ucrânia, é porque os Estados Unidos, como eventual mediador, concorda com a proposta da Rússia, certo? É o que dá a entender. Além disso, o Trump colocou hoje que a Ucrânia está levando uma surra. Segundo eles, pessoas entram em guerra achando que vão ganhar e podem acabar levando uma surra. Ninguém entra achando que vai perder. Eu tenho certeza que a Ucrânia achou que ia ganhar e derrotar alguém 15 vezes maior. Nunca se entra numa guerra com alguém 15 vezes maior. São precisos 2 pessoas para fazer uma dança. Ou seja, alegando que a Ucrânia entrou na guerra, e que entrou numa guerra, que se lançou numa guerra contra alguém 15 vezes maior e está levando uma surra. Isso dá a entender, ô Zelensky, você não está se ligando? Você vai perder mais território. Faça um acordo com o Putin. Ou seja, essa semana, pode ser que semana que vem mude tudo, né? O Trump é meio instável. Mas essa semana, pelo menos aparentemente, o Trump ele tá mais pró-Putin, pró-Rússia, do que exatamente pró-Zelensky. A gente teve informações, inclusive, que a ExxonMobil, empresa super importante do setor petroquímico nos Estados Unidos, estaria já atuando junto ao governo americano e empresas locais da Rússia para voltar a operar no território russo. Desde 2022, quando teve ali as sanções, os boicotes contra a Rússia, a ExxonMobil se afastou de alguns planos, alguns investimentos em infraestrutura e pode voltar a atuar agora, hoje, ou pelo menos no futuro próximo, no mercado russo. Enquanto isso, a Alemanha divulga informações, pelo menos a mídia, da Zeit. Cara, eu confesso que meu alemão não é dos melhores, né? Mas o D-I-E-Z-E-I-T, essa mídia, que é o da Zeit. Se alguém falar alemão aí, galera, me corrija, tá? A pronúncia, por favor, nos comentários. Mas a mídia alemã colocou ali que as investigações que a Alemanha está guiando contra o Nord Stream começam a apresentar resultados, e resultados não muito bons para a Ucrânia. Em que sentido, né? Para quem não sabe, um breve histórico aqui, a União Europeia, na década de 90, começa a se aproximar bastante da Rússia. E uma das maneiras de se aproximar de uma Rússia que já tinha passado pelo fim da União Soviética, o Boris Yeltsin disposto a também se aproximar com o Ocidente, promover alguns processos de privatização, abertura econômica, uma das maneiras de consolidar essa aproximação foi justamente comprando o gás natural da Rússia. E esse processo se intensifica ainda mais pós os anos 2010, quando há o acidente em Fukushima, no Japão. Porque aí países como a Alemanha, que dependiam muito de energia nuclear, começam a ter uma certa restrição em relação a esse uso, porque, poxa, se acontecer uma tragédia no Japão, por que não poderia acontecer na Alemanha? Fora a questão, por exemplo, dos resíduos, a possibilidade também de acidente, né, nuclear, e uma certa pressão também dos verdes, os partidos verdes que cresciam muito dentro daquele contexto político no continente europeu. E aí, qual que é a alternativa? O gás natural da Rússia, que mesmo sendo um combustível fóssil, dos combustíveis fósseis é o menos poluente. Ou seja, os partidos verdes vinham com uma alternativa mais viável, até ambientalmente, em relação à energia nuclear. Só que talvez a União Europeia tenha cometido um erro, que é depender muito de uma coisa muito estratégica. Você não pode depender completamente da importação de armamentos, da importação de alimentos, da importação de energia, porque numa eventual situação de guerra, de pandemia, eventual situação de bloqueio, sanções econômicas, seu país fica completamente dependente, que foi o caso da Alemanha. E talvez o símbolo disso seja o gasoduto Nord Stream e até o Nord Stream 2, que não chegou a ficar em operação.
Até porque quando ia começar a operar, reforçando ainda mais a dependência da Alemanha frente ao gás russo e de todo o continente europeu, começa a guerra Rússia-Ucrânia, há um boicote e o gás nunca chegou de fato a operar. E talvez até temendo, né, que esse gasoduto pudesse voltar a funcionar no futuro e aproximar a União Europeia da Rússia, ataques aconteceram. As investigações preliminares davam conta que tinham sido ucranianos sem ligação com o Estado. Agora as investigações aprofundaram. Segundo as informações da mídia, foram pelo menos 4 mergulhadores que contaram sim com o apoio das estruturas oficiais da Ucrânia. Uma das provas disso é que os suspeitos, por exemplo, utilizaram documentos ucranianos autênticos com nomes falsos, que teoricamente só poderiam ter sido emitidos pelas autoridades ucranianas. Além disso, quando a gente pega o coordenador da operação, é um senhor que serviu a SBU, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, e que era um capitão aposentado. E, galera, convenhamos que eu já tinha apresentado para vocês, e ó que eu nem sou investigador, né? Agentes civis sem algum tipo de ligação com o Estado fizeram um atentado num gasoduto em grandes profundidades? Não parece meio estranho que você vai juntar um grupo de amigos? Claro que não é só isso, né? Mas um grupo de amigos e fazer um atentado num gasoduto no meio ali, galera, da extensão do Mar Báltico, conectando com a Alemanha, para mim parece um pouco estranho. Então, claro que havia suspeita da participação de um Estado, que aparentemente é o que está se comprovando. Vamos ver aí, né, quais vão ser as consequências para a Ucrânia, se tiver algum tipo de consequência. Porque isso é uma coisa que a Rússia reclama, inclusive. A Ucrânia, por exemplo, ela lançou ataques contra o oleoduto Druzhba, que inclusive abastece Eslováquia e Hungria, que são 2 países da União Europeia. E aí a Hungria e a Eslováquia falam, poxa, mas a Ucrânia está fazendo ataque contra a minha infraestrutura. Até entendo que eles não gostam dos russos, mas é minha infraestrutura, está prejudicando a minha produção de energia. Por enquanto, a Comissão Europeia se absteve de maiores retaliações em relação à Ucrânia. E lembrando que a Ucrânia nem faz parte da União Europeia. Eslováquia e Hungria fazem. Será que se tiver algum tipo de ataque? Porque o gasoduto não era só russo, o Nord Stream, né? Era russo e alemão. Será que se ficar comprovado a participação da Ucrânia vai ter algum tipo de retaliação ao Zelensky? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, relacionado à questão dos medicamentos dos Estados Unidos, que por conta da guerra, entre aspas, ideológica, enfim, com os Estados Unidos, podem sim ficar mais caros. A gente sabe que o Brasil está sendo investigado, dentre outras questões, pela seção 301, pela seção comercial, que investiga que o Brasil estaria utilizando, por exemplo, o PIX e deixando de lado os sistemas de pagamento dos Estados Unidos. Os americanos alegam que é porque está coletando informações, porque o PIX é feito pelo nosso governo federal, né? Então estaria coletando informações de movimentações financeiras, CPF e tal. Não acho que haja toda essa preocupação em relação a dados de usuários brasileiros e coleta do Brasil, mas enfim, né? É o que os americanos alegam. Alegam, por exemplo, a questão de propriedade intelectual e da facilidade de pirataria que o Brasil fornece para produtos que são dos Estados Unidos. Fala, por exemplo, de corrupção, desmatamento, dentre outros problemas comerciais relacionados ao Brasil. E um dos pontos que os americanos estão pegando bastante, e nesse caso, sendo sincero, não é só em relação ao Brasil, é em relação ao Chile, é em relação à China, é em relação à Índia, em relação à Malásia, seria contra a questão, ou pela facilidade ou dificuldade, né, depende da análise que você faz, da quebra de patentes, do uso de patentes dos Estados Unidos. Quem fez essa denúncia foi a Organização Médicos Sem Fronteiras, que coloca, galera, denunciou que autoridades americanas estão agindo contra patentes na área da saúde. A ideia é que essas patentes, elas não estão sendo bem flexibilizadas pelo governo brasileiro e, por conta dessa pressão dos Estados Unidos, isso pode trazer restrição a medicamentos genéricos e ao próprio desenvolvimento da indústria nacional. Alguns medicamentos, como por exemplo relacionados a HIV, relacionados a outros tratamentos de longo prazo, podem até ser tirados de circulação, principalmente os genéricos. Só que o genérico, é um medicamento que ele foi desenvolvido justamente para ser mais acessível para a população de baixa renda. Se você tira ele de circulação, a população de baixa renda, que já tem menos acesso à saúde preventiva, curativa, aos hospitais, enfim, pode ter mais dificuldade, inclusive, de acesso aos medicamentos para tratamento das suas doenças, até mesmo doenças crônicas.
O próprio Médicos Sem Fronteiras coloca que a vida das pessoas não deveria ser usada nunca como moeda de troca nas relações comerciais. Os Estados Unidos devem parar de usar a política comercial para sustentar monopólios às custas dos pacientes. E aí fez uma longa listagem de como o Brasil respeita a questão das patentes internacionais. Ou seja, os americanos, segundo Médicos Sem Fronteiras, estão atuando por uma questão ideológica, colocando em risco a saúde da população mais pobre que tem acesso aos genéricos do Brasil. Ou seja, mais uma frente que os americanos estão atuando contra o território brasileiro. Será, galera, que vai avançar? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.